Oi gente, tudo bom? Eu sou a Roberta, tô aqui para falar sobre a Ruth Rocha para vocês. Vou falar um pouquinho sobre a biografia da Ruth e analisar duas obras dela para vocês. Então, por favor, espero que vocês gostem. A Ruth Rocha nasceu em 2 de março de 1931 em São Paulo. A Ruth é a segunda filha do Dr. Álvaro e da Dona Esté. E a Ruth cresceu no ambiente de contação de histórias. A mãe da Ruth contava histórias para ela, anedotas de família. O pai também contava histórias. E especialmente o avô da Ruth contava os contos clássicos para ela, dos irmãos Grimm, do Perrault, do Andersen. Só que ele tentava adaptar, para o universo popular brasileiro. Então a Ruth cresceu nesse ambiente de contação de histórias. Quando ela já alfabetizada começou a ler por conta própria, ela diz em algumas entrevistas que se apaixonou, pelas histórias do Monteiro Lobato, especialmente as Reinações de Narizinho e as Memórias da Emília, e especialmente ela se sentiu encantada, apaixonada pela Emília, pela boneca Emília. Já com 13 anos, a Ruth conta que um professor dela passou um trabalho sobre um livro do Eça de Queiroz, chamado A Cidade e as Serras, e a Ruth fala que o professor explicou do que se tratava o livro e pediu para a sala escrever um trabalho sobre o livro, e ela achou que era suficiente o que o professor falou a respeito do livro. Ela conta nas palavras dela que ela era muito malandra, ela nem se deu o trabalho de ler o livro. Quando o professor entregou as notas, ela ficou chocada, porque a nota dela foi a maior da turma, então bateu aí um peso na consciência, e a Ruth foi atrás do livro para ler. Ela, que estava acostumada a uma literatura infantil, descobre na literatura de Eça de Queiroz uma nova literatura, um novo mundo, fica apaixonada, vai atrás de outros livros do Eça de Queiroz e de outros autores. Então, um novo mundo se abre para Ruth Rocha. Pulando aí mais uma vez no tempo, a Ruth ela é formada em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É na faculdade que ela conhece o Eduardo Rocha, e o Rocha da Ruth vem daí, vem do Eduardo com quem ela se casou. Infelizmente ele já faleceu. Eles tiveram uma filha, a Mariana, que foi inspiração para a Ruth escrever as primeiras histórias para crianças. A Ruth foi orientadora educacional no Colégio Rio Branco durante 15 anos e, paralelo a isso, ela escrevia para a revista Cláudia, uma revista de público feminino, mas escrevia sobre educação. Depois ela foi para a revista Abril para escrever histórias infantis, e a Ruth lançou o primeiro livro em 76, chamado Palavras, Muitas Palavras. Em 78 ela lançou o Reizinho Mandão, eu vou falar um pouquinho sobre ele já para vocês, e desde então não parou mais. A Ruth agora tem 89 anos, tá viva, gente, ela tá viva e ainda tá na ativa, ainda tá produzindo. Isso é maravilhoso, é incrível, Então, eu creio que o motivo de tanto sucesso seja a irreverência da Ruth, a independência, a liberdade com a qual ela escreve, tratando a criança sempre com muito respeito. A Ruth fala de assuntos importantes para as crianças de forma que elas entendam, e sempre com uma boa dose de bom humor. É muito gostoso ler os livros da Ruth. Encanta as crianças e encanta também as pessoas, os pais, os educadores que leem para as crianças, Eu me senti encantada lendo os livros da Ruth. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o Reizinho Mandão, não sei se dá para ver bem, vou falar sobre ele primeiro. Livro lançado em 76, e ele faz parte da lista de honra do prêmio Hans Christian Andersen, que é uma espécie de Nobel da literatura infantil. Ele faz parte da lista de honra desse prêmio. Mais uma vez, frisando a data de publicação, 1978. Se a gente for
tentar contextualizar período de ditadura aqui no Brasil, ainda é o período de ditadura. E do que fala, do que trata a história do reizinho Mandão. É muito interessante. Eu gostei do comecinho, do trecho que ela usa antes de começar a narrativa. A narrativa é contada por um menino e o menino tá contando pra gente uma história que quem contava pra ele era o avô. Então, ele primeiro ouviu essa história muitas vezes do avô e agora ele conta pra gente. O nosso narrador é uma criança. Mas antes da narrativa começar, tem um trechinho que eu achei muito interessante e eu vou ler pra vocês. Quando Deus enganar gente, passarinho não voar, a viola não tocar. Quando atrás for na frente, no dia que o mar secar, quando prego for martelo, quando cobra usar chinelo, cantador vai se calar. Então aqui ela já dá uma pequena amostra do que se trata essa história do reizinho Mandão. Esse reizinho Mandão é filho de um rei, de um bondoso rei, um rei de histórias, que é muito bonzinho, e ele morreu de velhice. Ele já estava muito velhinho, ele morre e o filho dele assume o trono. Só que esse reizinho Mandão, ele é muito mal educado, ele é muito egoísta e ele sempre manda todo mundo calar a boca. De tanto ele mandar as pessoas do reino calar a boca, as pessoas esquecem como falar. Chega um ponto que só o rei sabe falar. E ele tem um papagaio que aprendeu a falar apenas a frase cala a boca, igualzinho o rei. O rei, de tanto falar cala a boca, cala a boca, cala a boca para todo mundo, o papagaio também começou a falar a mesma coisa. Bom, ninguém mais fala no reino. O rei cansou de falar sozinho. Aí ele fica preocupado, ele tá cansado de falar sozinho. Então ele decide ir para um reino vizinho, onde ele ouviu falar, antes de todo mundo esquecer a falar, na época que as pessoas ainda falavam, ele ouviu falar que nesse reino vizinho tinha um sábio que sabia de todas as verdades, era um tremendo conhecedor de tudo. Então ele vai para esse reino vizinho, levando o papagaio com ele, e lá ele toma um susto, porque tá todo mundo falando, tá todo mundo conversando, rindo, as crianças cantando, gente fazendo discurso, bandas, fanfarras, né? Coisas que ele já tinha esquecido como é que funcionava. Até que ele encontra o sábio e pergunta o que ele tem que fazer para o reino dele voltar a ser o que era antes, né? O que ele tem que fazer para as pessoas voltarem a falar. E o sábio, claro, não perde a oportunidade de dar um sermão para ele, né? O sábio fala bem na cara do reizinho que é tudo culpa dele. Foi de tanto ele mandar as pessoas calarem a boca, de inventar leis estúpidas sem o menor fundamento, que ele levou o reino dele a essa decadência. Então, o sábio sugere para o reizinho voltar para o reino e procurar uma criança que ainda não tenha esquecido, né? Que ainda saiba falar. O reizinho Mandão volta para o seu reino e vai batendo de porta em porta, procurando por essa criança que ainda saiba falar. Então, depois de muita procura, ele acaba encontrando uma casa onde ele suspeitou que ainda houvesse uma criança. Uma velhinha abre a porta, mas faz sinal para ele ir embora, porque não tem criança ali. Só que, como eu já falei, ele é mal educado, então ele entra mesmo assim, entra sem ser convidado na casa dessa senhora. E tem sim uma criança ali no cantinho, magrinha, de trancinha, usando avental. E ele fala, né, primeiro com muita doçura: oi menina, fala pro seu rei, fala alguma coisa. E a menina, nada de falar. O rei começa a se aborrecer, pede novamente pra a menina falar, e ela nada de querer falar. E o papagaio, de repente, fala: cala a boca, cala a boca, cala a boca, né? Repetidamente, a menina fica vermelhinha de raiva. Abre a boca e fala: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Então, assim que ela fala isso, é quebrado o encanto e todas as pessoas no reino voltam a falar. O rei fica atordoado, coloca as mãos nos ouvidos, né, para tentar abafar aqueles ruídos, todo mundo falando ao mesmo tempo, e aquilo incomoda muito ele. E o que acontece depois disso? O menino que narra a história pra gente fala que o avô dele não sabia o final da história. Alguns contam
que o rei foi embora, não gostou de ouvir as verdades que o povo quis falar para ele. Outros falam que um irmão dele ficou no lugar dele. E também uma terceira teoria, que eu vou ler para vocês agora, que é na última página da história. E há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí pulando, coachando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. Essa é a história do reizinho mandão. Escrita em plena ditadura militar aqui no Brasil. E é um grito, né? Um grito de voz aí. Ninguém me manda calar, eu não me calo. Eu tenho o direito de falar, eu tenho liberdade de falar o que eu penso. Então, olha que mensagem forte que a Ruth escreveu para crianças, mas que servem para pessoas de todas as idades, né? Nós temos o nosso direito, a nossa liberdade de expressão e ninguém pode tomar isso da gente. É uma história linda, escrita de forma bem-humorada, muito carinhosa para as crianças e vale muito a pena a leitura. Essa segunda obra aqui, A Menina que Aprendeu a Voar, eu já considero uma narrativa mais lírica, filosófica, até poética, no meu ponto de vista. A nossa personagem principal aqui é a Joana, uma menina... Não dá para estipular a idade, porque aqui a Ruth não menciona, mas dá para julgar que tenha 8, 10 anos, mais ou menos isso. A nossa história começa num dia que seria comum para Joana, ela tá se arrumando para ir para a escola, tá amarrando o cadarço do tênis, e tá pensando na aula de geografia, na aula de matemática, e de repente ela começa a flutuar, começa a subir, ela tá voando pelo quarto, até ficar com a cabeça encostadinha no forro do quarto. E ela fica atordoada, querendo descer, sem saber como, e a mãe dela abre a porta, porque já é hora de ir pra escola, e a mãe dela fica também atordoada, olhando para a filha lá no teto, só que como a vida dela já tá muito difícil e aquele problema tá muito difícil de resolver, ela fecha a porta, faz de conta que não aconteceu nada. E a Joana fica lá no teto, até que ela dá um jeito de virar e com a pontinha do pé voltar para baixo, né? Ela cai embaixo da cama. E a Joana sai para a escola, se despede do pai, da mãe, do irmão e vai para a escola, pensando naquela loucura que tinha acontecido com ela. Ela chega na escola atrasada, com vontade de contar para todo mundo, mas ela espera até o recreio para contar para a melhor amiga dela, a Gabriela. E quando ela vai contar para a Gabriela, ela novamente voa pela escola e com medo, né? Com medo de não conseguir descer. E vira confusão na escola, as outras crianças veem a Joana voando e uns ficam dizendo que ela é a Mulher Maravilha. Mas aí, na hora do recreio, uma senhora responsável, né, bota todo mundo de volta para a sala e acabou a história de voar. A Joana volta para casa e no dia seguinte ela sai mais cedo para a escola junto com os amigos, só que eles acabam chegando atrasados novamente na escola, né? Ela, o Zé Bento e a Gabriela. Chegam atrasados na escola, isso já causa a insatisfação da senhora que é responsável para ficar na portaria, né? Recebe eles com uma cara muito feia, Dona Cleópatra, porque chegar atrasado na escola para ela é pior do que bater na mãe. Então as crianças já chegam, né, com essa recepção assim da Dona Cleópatra, entram na sala, atrasados, ressabiados, sentam lá no cantinho deles e tá na lição do não pode. A Dona Isolda tá dando aula, falando que não pode escrever com caneta vermelha, não pode sentar de lado na cadeira, não pode dar risinho no corredor para não atrapalhar as outras turmas, não pode para um lado, não pode para o outro. E a Gabriela vai tirar
A Joana vai tirar o material da mochila, a Gabriela, o Zé Bento, e a Joana ganhou uma borracha nova da tia dela e quer mostrar para os amigos. Isso é o cúmulo para Dona Isolda, né? E fica criticando que eles, além de chegarem atrasados, estão querendo fazer gracinha no meio da aula. E isso deixa a Joana morrendo de vergonha, né? Ela tenta se justificar, mas nada acalma a Dona Isolda naquele dia, que começa a implicar com todo mundo, que as crianças estão impossíveis, mas quem estava impossível era a Dona Isolda. Bom, começa a aula, até que é algo interessante. A Dona Isolda vai falar sobre o som dos bichos, né? Sobre o som que o grilo faz, que o lobo faz, que a rã faz, que a onça faz. Quando chega na parte da onça, que a onça esturra, a Joana começa a rir junto com a amiga dela, a Gabriela. E elas riem, isso irrita mais ainda a Dona Isolda. E quando chega nessa hora, a Joana começa a voar, começa a sair da janela voando. A Joana começa a ir e a Gabriela acompanha, o Zé Bento acompanha, e já deu para visualizar um pouco na loucura que se torna, né? Quando Joana olhou, viu que a Gabriela também estava voando, e o Zé Bento também, e o Cassiano, a Madalena, o Davi, o Pedro, a Juliana. E nessa altura, Joana já estava saindo pela janela e segurou a mão de Gabriela, e Zé Bento segurou a outra mão. E todos se deram as mãos e foram saindo pela janela, voando. E quando as crianças das outras classes viram aquilo, foram abrindo as janelas e também saíram voando para longe, em direção ao sol, à luz, ao céu azul. Tinha crianças gordas e magras, altas e pequeninas, louras, mulatas e morenas. Tinha crianças inteligentes e burras. E voavam todas, rindo-se muito, alegres pelo céu. Só uma ou outra criança não conseguiu voar e ficou tristinha, sentada na classe. Dona Isolda chegou à janela, olhou para o alto e chorou uma lágrima salgada. Eu entendi com isso que essa capacidade que a Joana tinha de voar, ela e tantas outras crianças, talvez fosse a liberdade que ela encontrou na leitura, na imaginação dela. A leitura deve ter permitido para ela novos horizontes, imaginar outros lugares, aquele ambiente de sala de aula, com aquelas aulas tão chatas, de uma professora tão aborrecida. Aquilo chateava ela, e a alternativa que ela viu para sair daquela gaiolinha foi dar asas à imaginação. Eu imagino que esse alçar voo da Joana tenha sido uma fuga que foi proporcionada a ela pela leitura, pela alfabetização, ao que os livros provavelmente ensinaram para ela. Essa lágrima salgada da Dona Isolda talvez fosse não sei se ressentimento, mas talvez a Dona Isolda nesse momento tenha parado para pensar: será que algum dia ela conseguiu alçar voos? Será que aquelas crianças que estavam voando graças a ela? Será que ela tinha cumprido com o papel dela de professora, de educadora? É uma leitura que abre espaço para muitos questionamentos. Eu acabei me perdendo aqui, tem partes muito importantes no decorrer da história que vocês só serão capazes mesmo de compreenderem lendo, né? Infelizmente eu não consegui falar tão bem sobre essa história aqui, A Menina que Aprendeu a Voar. Parece uma narrativa simples, sem muito enfeite, mas eu acho que o segredo desse livrinho está exatamente na sutileza, nos detalhes bem sutis que a Ruth vai usando no decorrer da narrativa. Eu gostei muito, o Reizinho Mandão é fantástico, mas eu particularmente gostei mais dessa história, A Menina que Aprendeu a Voar. Gente, o meu tempo tá, né, já tô quase há 20 minutos aqui falando pra vocês. Eu queria poder falar mais, mas eu já estourei meu tempo. A Ruth Rocha, gente, maravilhosa. Mais de 50 anos de carreira, 200 livros publicados, traduzida em 25 idiomas.
A mulher é incrível. E vale muito a pena ler. Para quem tem filho, leia para os seus filhos. Para quem não tem filho, lê aí por passatempo, para um sobrinho, para um primo, vale muito a pena. A Ruth Rocha é maravilhosa. Então foi isso. Eu nem sei se eu falei meu nome no começo do vídeo. Roberta, tá? Então, obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.